porque essa história me dá a imagem da Isis aqui. É um dos principais assuntos do momento em todo o país, o desaparecimento da Isis, de 17 anos. Novidade nesse caso, hein? O Balanço Geral conversou com o principal suspeito. O Balanço Geral conversou com o homem suspeito de envolvimento com a garota. Saiu o mandado de prisão desse suspeito de envolvimento no desaparecimento da menina. Agora você está vendo quem é ele. O nome dele é Marcos Wagner de Souza, tem 35 anos. E você vai acompanhar comigo agora as principais atualizações sobre este caso. E esse homem, ele é procurado pela polícia. São 11 dias que a família não tem pistas dela. A Isis, ela é de Tibagi, a cidade inteira está mobilizada para encontrar a garota. A adolescente saiu de casa na quinta-feira da semana passada, você viu aqui no Balanço Geral, retrasada, e ela teria contado para a prima e para a irmã mais nova que estava saindo para encontrar um homem de 35 anos, o Wagner, que você acabou de ver na imagem. E que, segundo disse a Isis, o Wagner, este homem aqui, seria pai do filho dela. A Isis disse que estava grávida. Olha só, a polícia, ela segue investigando esse homem que é vigilante, também trabalha como pedreiro. E o que será que aconteceu depois que a Isis saiu para encontrar esse homem? Nós fomos atrás de informações e temos novidades para você ver. Na cidade, com pouco mais de 20 mil habitantes, um mistério. É um desespero, algo que te pega de surpresa, algo que ninguém jamais espera por isso, né? Mas são dias assim, consumidores, né? Que nos consome, cada dia nos consome um pouco mais. Como e por que Isis Vitória, de 17 anos, teria desaparecido? Tudo parou na última quinta-feira, dia 6 de junho, quando Isis Vitória saiu para encontrar um homem e confirmar a suspeita de que estaria grávida. Isis teria contado que o pai da criança já estava procurando formas para interromper a gravidez ilegalmente. Ela não tinha relacionamento com ele. Foi um momento ali de ficar, como dizem os adolescentes, né? E, infelizmente ocasionou na gravidez dela, que eu até então não sabia também. Ela não queria ter contato com ele. Até ela questionou o fato de que ela não queria pôr o nome, se teria como não pôr o nome no registro, mas que ela iria dar a vida a essa criança. E depois disso, ela não voltou mais, não deu tempo de contar para mim. Imediatamente, o homem se tornou o único e principal suspeito. Versões contraditórias, dadas a parentes da desaparecida, foram as primeiras pistas. 5 dias após o sumiço, o suspeito teve o carro e os objetos pessoais apreendidos. Polícia Civil que chega aqui agora para conversar com a mãe. Os policiais civis, então, vão procurar aqui na casa, separando algum objeto que só a Isis tenha usado para que o cão farejador possa, então, pegar o faro dela e ajudar nessas buscas, principalmente nesse local onde ela teria desaparecido. A Grace Abdu, repórter do Cidade Alerta, veio aqui para o estado do Paraná para se juntar à equipe do Balanço Geral de Curitiba para que nós possamos ampliar a nossa cobertura jornalística. O suspeito, gente, ele aceitou falar com a gente. Só que a entrevista com o Marcos Wagner de Souza, de 35 anos, ela foi interrompida pelo advogado. Deixa eu conversar com a Beatriz. Beatriz, volta aqui para mim. A Beatriz Frenner, obrigado. Ô Beatriz, o que esse homem falou até ter sido barrado pela defesa? Bom, Matheus Furlan, a defesa queria apenas que ele dissesse que é inocente e que está cooperando com as investigações. Até chama atenção o fato do advogado não mostrar o rosto. É muito comum que os advogados falem abertamente sobre os casos os quais defendem. O advogado dele não quis em nenhum momento se pronunciar e se identificar diante dessas acusações. Mas o Marcos conversou com a gente. O Marcos Wagner conversou com a gente num primeiro momento, antes de ser interrompido, estava explicando e ele confessou, ele assumiu
que se encontrou com a Isis no dia que ela desapareceu, naquela quinta-feira, 11 dias atrás, em Tibagi. Disse que eles conversaram por mensagem de texto, marcaram um ponto para se encontrar. Ela entrou no carro dele, mostrou fotos para ele de um exame, de um teste de gravidez apontando positivo, dizendo que estava grávida dele. Ele me contou isso. Tudo que eu estou narrando aqui para vocês foram coisas que ele me disse. O principal suspeito da polícia falou isso, que ele viu essas fotos, mas que em alguns momentos ela falou que tinha a intenção de interromper a gravidez e que ele convencia ela do contrário, coisas aí que estão sendo até questionadas pela própria família, que diz que não foi isso, dessa forma que teria acontecido. E que na sequência, nessa conversa de entender exatamente o que estava acontecendo, se ele era o responsável por essa gravidez junto com ela ou não, eles estavam dirigindo de carro pela cidade e ela pediu para descer em uma praça ali de Tibagi. Ele me contou que ela desistiu de descer nessa praça porque a amiga dela que estaria supostamente esperando ela ali não estava mais. E aí decidiram seguir de carro. Essa conversa toda aconteceu dentro do carro do vigilante. E a garota, o que ele me contou, ela teria pedido para virar numa esquina ali, que ele disse que considera um lugar perigoso. Então eles foram até uma região de Tibagi que é considerada perigosa e ele não aceitou que ela descesse ali, pelo que ele me falou. E ele ia continuar, Matheus Furlan, ele iria explicar como eles saíram daquele lugar, se eles saíram daquele lugar, se ela desceu lá ou não, onde ele deixou a Isis. Mas o advogado interrompeu a entrevista. Não permitiu que ele desse mais esclarecimentos. Disse que eles estão à disposição da justiça e de que ele é inocente. Eu questionei, mas se ele é inocente, não tem nada a esconder, por que impedir a entrevista? E aí o advogado disse que isso geraria muitas especulações, como já está acontecendo diante desse fato. Eu argumentei que a nossa responsabilidade aqui no jornalismo da RIC TV é justamente mostrar todas as possíveis versões de uma história e que nós temos muito interesse em entender o que aconteceu com a Isis e de auxiliar nessas investigações, como o nosso jornalismo já fez em muitos outros casos. Mas não teve conversa, ele preferiu encerrar a chamada, não quis contribuir com esses detalhes, disse que o depoimento já foi prestado à polícia e que estão à disposição. Apesar disso, né, o Marcos Wagner não está sendo localizado pela polícia, ele não está na casa dele, no endereço que ele tem como registro, disse que saiu de lá porque estava se sentindo ameaçado, Furlan. Beatriz Frenner, obrigado. Excelente trabalho jornalístico, porque foi uma grande luta conseguir conversar com o Wagner. Ele, então, aceita conversar com a Beatriz Frenner, a entrevista, então, é interrompida, e aqui é o momento em que ele conversava com ela por videochamada, tá? Agora, chama a atenção, vai preparando o Ricardo Vilches para mim, porque o Ricardo está ao vivo em Tibagi, porque o que chama a atenção é o seguinte, na semana passada, o Ricardo Vilches esteve por 2 vezes na casa dele, do Wagner. Na primeira vez, a esposa disse que ele estava lá, mas que não iria conversar. Na segunda vez, a esposa disse que ele saiu para trabalhar. O Ricardo Vilches foi até o local onde, supostamente, este suspeito estaria trabalhando. Quando o Ricardo Vilches, o nosso repórter, chega lá, descobre que o homem, o suspeito, não apareceu para trabalhar. E sumiu, ele desapareceu. Ricardo Vilches, ótima tarde para você. Nós estamos ao vivo, direto de Tibagi, em frente à delegacia, lá da Polícia Civil da cidade. Ô Vilches, expectativa é de que nas próximas horas esse homem possa se entregar para a polícia, ou então que ele seja preso a qualquer momento. O que você tem aí, Vilches, para contar para as pessoas que nos acompanham agora? Boa tarde para você, Furlan, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Olha, sem dúvida nenhuma eu posso falar para você que é um dos casos policiais mais emblemáticos que eu já pude participar de uma cobertura. Porque tudo que nós noticiamos até esse ponto de sábado, essa entrevista que a Bia fez com o tido principal suspeito, esquece esse assunto, põe uma pedra em cima, porque a partir de agora nós vamos contar uma outra história que também é objeto de investigação da polícia. Um outro suspeito apareceu para esse crime. Se atente para o que eu estou falando para você, Furlan. Acabei de falar com o delegado Jonas, o delegado titular aqui, e ele falou que nenhum suspeito está descartado. E que o novo suspeito, que nós vamos dar detalhes, também apareceu nesse radar da própria polícia nessa investigação. Então, portanto, vamos falar primeiro do primeiro suspeito, daquele homem, o Marcos Wagner, que nós falamos que ele era um vigilante
e que tem um apelido aqui de Rony, Marcos Rony, porque ele gosta de usar roupa camuflada parecida com a polícia. Esse é o homem que deu uma entrevista para o Balanço Geral no sábado e que negou, por exemplo, ter cometido o crime. E que já no sábado tinha existência de que havia um mandado de prisão temporária contra ele decretado pela justiça. E ele, aconselhado por um advogado, falou: não vou me apresentar. E aí vem um detalhe, Furlan. Esse advogado que interrompeu a entrevista no Balanço Geral no sábado já não é o mesmo advogado de agora, não. É um outro advogado. E esse advogado acabou de conversar aqui na polícia, na sede da polícia aqui, e falou o seguinte: o meu cliente vai se apresentar sim, porque ele não teme nenhum questionamento feito pela polícia. Quem não deve, não teme, por isso ele vai se apresentar. E diante dessa informação, nós, repórteres, ficamos curiosos para saber exatamente qual é a certeza que esse novo advogado tem da inocência do cliente dele, o Marcos Rony, o Marcos Wagner. Esse que desde a semana passada, como você lembrou, nós fomos 3 vezes até a casa dele e ele não falava com a gente, só falou por videoconferência no sábado com a Bia. Pois então, esse homem vai se apresentar, pelo menos essa é a expectativa, hoje à tarde para a polícia. Não sabemos ainda hoje se essa apresentação vai ser aqui na delegacia da cidade, se vai ser em Telêmaco Borba, se vai ser aqui em Tibagi, se vai ser em Ortigueira, não sabemos. O que nós sabemos é que essa negociação está sendo feita. E como existe um clamor muito grande aqui na cidade, há uma preocupação que, por exemplo, se ele aparecer aqui na delegacia de Tibagi, a população venha para cá e queira fazer o pior. Então, isso está sendo levado em consideração também na apresentação do Marcos Wagner, esse vigilante aí que nós já tentamos conversar com ele. Porém, com a decretação da prisão, Furlan, alguns documentos acabaram vazando para nós do Balanço Geral. Alguns documentos que eram sigilosos acabaram vazando para nós do Balanço Geral. E esses documentos mostram, por exemplo, não só no papel, mas também em vídeo, gravações de importantes testemunhas nessa investigação policial, inclusive do tio da Isis, que foi o primeiro quem apresentou um suspeito. E aí eu tomei um susto, porque não só o tio da Isis, como essa outra testemunha, apontaram um outro homem como suspeito ou responsável pelo desaparecimento da Isis. Esse homem foi identificado, Furlan, como um ex-namorado da Isis. Mas esse homem acabou de sair da prisão. Aí você me pergunta: mas Ricardo, ele estava preso? Tava, Furlan. Mas Ricardo, ele estava preso por quê? Porque esse homem tentou matar a Isis, ele agrediu a Isis, tentou atropelar a Isis e por isso ele foi preso. E ele saiu recentemente da prisão. E essas duas testemunhas colocaram esse ex-namorado da Isis ali no último local do desaparecimento dela. E tudo isso nós vamos detalhar ainda no Balanço Geral de hoje, não com as informações que eu estou relatando aqui, mas na palavra dessas pessoas. Porque nós tivemos acesso aos depoimentos que eles deram aqui na polícia. E nós vamos mostrar por que a polícia agora também trabalha, não só com o Marcos Wagner, o Marcos Rony como suspeito, mas também um outro homem, o ex-namorado da Isis, também como um outro suspeito. Quanta coisa, né, Furlan? Olha, são muitas coisas e a gente está trazendo tudo isso para você diariamente para que você não perca nada. Só lembrando, Ricardo, põe o Ricardo aqui para mim, por favor. Você acabou de falar o seguinte, que o advogado, o novo advogado, ele falou para você que o cliente dele, o principal suspeito, não tem medo de nenhum questionamento. Mas vale lembrar que no depoimento da semana passada, ele gaguejou quando a polícia perguntou para ele a respeito de 2 situações. Uma em que o carro dele era visto pela câmera de monitoramento da cidade, saindo em direção a Telêmaco Borba, e depois quando ele retorna. Então isso tudo é intrigante, viu? A gente vai continuar acompanhando e eu sei que você tem novidade também para falar para a gente sobre isso. Furlan, isso porque eu também tive acesso ao relatório. É um documento que o delegado de polícia faz e entrega para a justiça aqui de Tibagi para que o juiz analise e fale: ok, delegado, eu concordo com os motivos que o senhor está me apresentando para eu mandar prender o principal suspeito. E nesse documento, o delegado, ele explica exatamente qual é o tempo
em que o Marcos Wagner, ele ficou fora naquele trajeto que levantou ele como suspeito. É um intervalo de aproximadamente 55 minutos, onde uma câmera de segurança pegou ele saindo da cidade e depois de 55 minutos, pegou ele novamente voltando para a cidade. Porém, o Marcos Wagner pretende prestar um depoimento depois que ele se entregar para a polícia e explicar para a polícia certinho esse intervalo de tempo. É claro, agora ele tem um segundo advogado. É claro, ele pode sim ter combinado uma versão, isso é legítimo parte da defesa, caberá à polícia sustentar essa argumentação e sustentar para a justiça de que ele continua sendo o principal suspeito. Mas Furlan do Céu, se aguenta aí, porque daqui a pouquinho nós vamos trazer esses depoimentos, trazendo nesse novo quadro, nessa nova história, nesse inquérito policial, essa novidade. Um novo homem envolvido na possibilidade de estar envolvido nesse crime também. O ex-namorado da Isis, é daqui a pouquinho. Eu já volto com você, então. O Ricardo disse daqui a pouco, por quê? Porque ele precisa entrar na delegacia para conversar com o delegado e seguir trabalhando atrás de novos elementos. Então, no decorrer do Balanço Geral, a gente vai reunindo informações para poder atualizar tudo para você.